Agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, faltam menos de 2 meses para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro. Um momento então de intensificar os estudos e avaliar em que nível está a preparação. A Universa Brasil, rede de colaboração universitária especialista em Enem, tem uma série de dicas e conteúdos voltados para essa reta final. Foram selecionados a partir de um histórico de questões mais comuns nas provas. E é sobre essa preparação para a prova do Enem que vamos conversar agora, direto de São Paulo, com Alexandra Bentemüller, gerente de conteúdo da Universa Brasil e responsável pelo mapeamento das provas do Enem. Boa tarde, Alexandra, tudo bem? Boa tarde, Larissa, tudo bem? Obrigada por participar do nosso programa. Alexandra, como é que foi feito esse mapeamento? Esse mapeamento foi feito da seguinte maneira: a gente literalmente rastreou todas as provas do Enem para entender quais eram as questões que mais apareciam e tentar estabelecer aí, com a ajuda dos nossos professores, dos nossos colaboradores, quais são as principais tendências da prova. E aí, baseado nisso, a gente descobriu que existem um monte de disciplinas que sempre caem no Enem. Quer dizer, as provas do Enem, né, elas são divididas de uma forma diferente dos vestibulares tradicionais. Né? Elas são divididas em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e ciências da natureza. É possível a gente dizer que matérias mais caem nessas matrizes? Sim, é possível. Então, vamos lá. Então, nesse mapeamento que foi feito no começo do ano da Universa, a gente aponta, por exemplo, na prova de matemática, quais são as questões que sempre apareceram e que continuam tendências são geometria, frações, porcentagem, análise de gráficos. A prova de matemática, incrivelmente, é uma prova que exige muita interpretação de texto. Na verdade, todo o Enem. Então, a análise de gráficos é uma coisa que sempre cai e que o estudante tem que ater-se muito na hora de ler o enunciado. Agora, a partir desse mapeamento, é possível dar dicas para o estudante que vai fazer o Enem esse ano, para essa reta final, esses 2 últimos meses aí que faltam? Claro que sim. Primeira dica que a gente dá no portal é que ele precisa se convencer de que pode passar no Enem. Então, a confiança, sobretudo, é muito importante. Tentar, claro, evitar as distrações e tudo mais. Mas na hora de falando no plano de estudo, a primeira coisa é separar as disciplinas de acordo com o nível de compreensão. Então, ele tem que parar e falar assim, ok, o que é fácil, o que é regularmente médio e regularmente difícil para eu aprender. Feito isso, ele tem que ter em mente que aí tem que dedicar-se. E, claro, contar com o apoio dos professores é muito importante, permitir descansar é muito importante, organizar-se o seu tempo, focar nos conteúdos que ele não sabe, que são considerados mais difíceis. E aí é super possível passar. No caso da Universa, a gente publica e todos os anos a gente praticamente acerta o tema da redação do Enem. Então, lá no nosso portal, que é o www.universia.com.br, estão os 17 principais temas que podem cair na redação do Enem 2014. Esse ano, então, né, já que a redação aí tem um peso muito grande, né, no Enem, e para os estudantes também é uma preocupação grande a preparação para a redação. Esse ano é possível a gente dizer quais são esses temas que podem cair na prova? Sim, claro, a gente tem um compilado de 20 temas no nosso portal, mas eu vou comentar com vocês aqueles que são muito fortes candidatos. Primeiro, o papel da mulher no século XXI, isso pode cair fortemente. A questão das manifestações, como foi a cobertura da Copa do Mundo, redes sociais e direitos humanos, isso é outro grande candidato. O legado do Mundial, como eu comentei, racismo. O racismo na sociedade brasileira é uma grande aposta para a redação do Enem 2014. Quais são os limites do humor nas redes sociais? Esse também pode cair. São temas bem contemporâneos, atual, né? A questão da escassez de água. O Enem ele apresenta uma forte preocupação com o meio ambiente. Então, essa escassez de água enfrentada pelo país é um dos temas mais preocupantes e o exame pode querer exigir que o candidato relacione o meio ambiente com as questões públicas. Enfim, e esse é um tema que tem que estar muito afiado. Quer dizer, nesse sentido, né, são assuntos muito contemporâneos, que estão aí presentes sempre no dia a dia dos jornais, revistas, então é importante também acessar esses conteúdos, né? Ler jornal, ler revista. Exatamente, Larissa. Eu diria assim, a grande identidade forte do Enem e que faz com que ele se firmou como um grande vestibular é justamente esse perfil interdisciplinar.
A tendência do Enem, e não vai fugir esse ano, é que o estudante relacione os conteúdos do ensino médio, com tudo que ele aprendeu, com a sua própria realidade. Então, você, como eu falei, na prova de matemática, é cobrada muita interpretação de texto. Aí você fala, pô, mas é matemática, mas ali tem muita interpretação de texto nos enunciados. Tem muita análise de gráfico. E agora, se o aluno ler rapidamente e não prestar atenção, muitas vezes a resposta é no próprio enunciado. Agora, tem alguma dica especial, então, para essa reta final, Alexandra? Estudar. Quer dizer, descansar bastante. Ó, eu vou dar uma dica em relação à interpretação de texto, que é uma coisa que a gente está falando bastante aqui e que isso é exigida em todas as disciplinas do Enem. Então, assim, primeira coisa, como você mesmo falou, Larissa, ler jornais. Ler jornais, trechos de livro, notícia, é fundamental e é essencial para que ele saiba interpretar bem esses fragmentos. E aí, como é que ele melhora essa habilidade? Então, a primeira dica que eu diria é buscar palavras-chave na hora da leitura. Existem palavras que elas podem ser aplicadas e transmitir, quando aplicadas, elas transmitem a ideia de forma muito rápida. Então, tem que estar ligado nisso. O outro é tentar identificar possíveis trechos de argumentação nessa interpretação. Grifar as palavras que são consideradas importantes, e aí ajuda até em tentar identificar quais são os objetivos do autor. Esse seria um grande truque. Tentar identificar na hora que está lendo qual que era o objetivo desse cara quando ele escreveu. Isso ajuda muito. Alexandra, obrigada pela sua participação no programa de hoje e pelas dicas para os estudantes. Uma boa tarde. Igualmente a todos. Tchau, tchau. Tchau. Eu queria aproveitar e mostrar para você que está em casa o site da Universia, www.universia.com.br. Aqui você tem as dicas que a Alexandra acabou de dar para a gente, esses temas que podem cair na redação desse ano. Então, se você vai fazer o Enem 2014, não deixe de acessar www.universia.com.br. E na nossa próxima entrada, vamos falar sobre desaposentação. Cerca de 500 mil aposentados voltaram a trabalhar e ainda contribuem para a Previdência Social, segundo o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Muitos desses trabalhadores tiveram os rendimentos reduzidos pelo fator previdenciário e, quando se aposentaram, quiseram melhorar a aposentadoria agregando um novo período de contribuição. Essa questão foi parar no STF e você não pode perder essa discussão. Desde já, mande a sua pergunta para o Facebook ou para o Twitter do Canal Futura. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Até já!